Louvado seja Deus, nós já se encontramos aqui no interior das nossas igrejas também. E hoje nós vamos iniciar uma forte e poderosa campanha que traz por título, repita assim comigo: e não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6, e versículo 9. Amém? Por gentileza, feche os teus olhos, igreja, encurva a sua cabeça e pense no Senhor neste exato momento, porque eu tenho certeza absoluta que Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo, e nesta noite Ele quer falar comigo, Ele quer falar com a sua igreja, aleluia, que o seu coração possa estar pronto, amém, para receber do melhor de Deus, amém, para nós aqui nesta noite. Louvado, eterno seja o nome santo do Senhor, amém. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu me coloco diante da Tua grandeza, diante, meu Deus, da Tua majestade, Senhor. Me permita mais uma vez, meu Deus, eu entrar, Senhor, na Tua presença. Me permita, Senhor, mais uma vez, meu Deus, eu chegar, meu Deus, mais perto, mais próximo, Senhor, de Ti. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, venha colocar palavra de entendimento, mas palavra de sabedoria. Meu Deus, não deixa falar de mim mesma, mas que eu venha ser conduzida pelo Teu Espírito Santo no tempo todo o tempo, Senhor, e que nada que tiver ao nosso recinto possa impedir, atrapalhar o Teu agir aqui nesta noite. Senhor, nos ensina, Senhor, a absorver toda a palavra, Senhor, para trazer, Senhor, algo lindo, tremendo para as nossas vidas. É que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia, porque a minha já está aberta no livro de Gálatas. Aleluia. Vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Aleluia. Gálatas no Novo Testamento, quase lá no finalzinho do Novo. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Mestre, né? Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ajuda os amados irmãos a encontrar. Aleluia. Todos já encontraram disso, amém? Amém. Então vamos fazer a leitura que diz assim: quem puder, lê comigo no capítulo 6 e no versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Podeis se assentar, amém? Se assente, amém? Se acomode na tua cadeira e louva o Senhor com palmas bem forte. Traz Jesus aqui nesta noite. Amém? Toda honra, toda glória venha ser dada a Ele. Bom, o tema todo mundo já sabe, é o mesmo versículo, amém? Que diz: não nos cansemos de fazer o bem. Palavra linda, a qual disse apóstolo Paulo, amém? Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Querida igreja, somos salvos pela graça. Vamos repetir comigo? Somos salvos pela graça. Mediante a quem? Mediante a fé. Amém? Presta atenção aqui nesta noite. Para as boas obras. Amém? Somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus. Criado em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Amém? Somos criados como? Em Cristo
Jesus, para as boas obras. Fazer o bem, querida igreja, é a nossa missão. Quando eu falo nossa, eu estou me incluindo também. Então, fazer o bem é o que? A nossa missão. Fazer o bem, querida igreja, é a expressão de nossa fé. Presta atenção aqui. Fazer o bem, querida igreja, socorre os homens na terra. Amém? Eu e você devemos fazer o quê? O bem. Será que nós temos feito isso? Amém? Você tem glorificado a Deus nas obras que você tem feito? Fazer o bem é socorrer os homens da terra e glorifica a Deus no céu. Então, porém, fazer o bem pode levar-nos, sabe de que maneira? Muitas vezes, uma exaustão. Porque hoje em dia, irmãos, está difícil. Está bem difícil encontrar alguém para fazer o quê? O bem. Então, por isso, irmão, sobrecarrega muitas pessoas, amém, que estão fazendo bem. Então, muitas vezes isso leva uma certa exaustão na vida do homem, na vida da mulher. Por isso, eu quero dizer à igreja, muitos estão cansados da obra e na obra. Amém? Irmãos, eu nunca vi em toda a minha vida, principalmente nos tempos a qual nós estamos vivendo, uma exaustão. Amém? Principalmente o povo cristão estão cansados, não é para todos não, estão cansados da obra e na obra. Hoje está difícil, irmãos. Não podemos aqui nesta noite desfalecer na medida que as nossas mãos estão estendidas para praticar o bem. Amém? Louvado seja Deus. Fazer o bem, querida igreja, é uma semeadura, ou seja, você está semeando, é como se estivesse plantando uma sementinha. E hoje, aleluia, é tempo de mente você, dos ouvintes da palavra de Deus, sabe o que? Semear. Você só vai ficar semeando, plantando? Não, vai chegar um momento da tua vida que você vai colher. Não é só plantar. Vai chegar o momento do que? Da colheita. Mas você só vai colher se você plantou. Se você não plantou nada, sinto muito. Não vai colher nada. Amém? Mas quais são os estágios, pastora Patrícia? Quais são a prática do bem? Então nós vamos hoje falar dos versículos. Então seja com a sua Bíblia aberta, se você tiver facilidade, amém? De abri-la, amém? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quem tiver facilidade, vocês abram. Se não tiver, tudo bem. Diz assim, irmãos: devemos fazer o bem prioritariamente a nossa própria família. Olha que interessante. Quem disse isso foi Timóteo. Ele diz que eu e você devemos fazer o bem principalmente para a nossa própria família. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. É bíblico. E a Bíblia diz que é pior do que o descrente. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aquele que não tem cuidado com os seus, irmãos. Por que está falando seus? Da sua família. Amém? Dos da sua casa. E se você tem negado isso, quer dizer, de ajudar, de estender a mão, de fazer alguma coisa, você está sendo pior do que o descrente. Quem está entendendo aí disso, amém? Amém? Querida igreja, a família é o nosso primeiro núcleo de relacionamento, é a nossa primeira área de atuação, é ali que você vai se desenvolvendo a praticar o bem. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. De que maneira? Suprindo as necessidades. Amém? Para quem é casado e tem uma família, o esposo, ele tem que fazer o quê?
nutrir, suprir as necessidades da sua família. Amém? Isso é a missão do marido. Amém? Suprir, nutrir as necessidades. Amém? E assistindo às carências da sua família. Tem pessoas, irmão, dentro da casa, que o marido ele nunca sabe que a esposa dele está carente. Tem esposa que nem consegue perceber quando o marido está carente, quando ele está precisando de algo, quando ela está precisando de algo. Amém? Ele não consegue ver, ele não consegue notar, ele não consegue, saber o que é que está acontecendo. E nós que temos uma família, precisamos praticar o bem, principalmente dentro da nossa casa. A prática do bem, querida igreja, precisa ser o primeiro dentro dos portões, para depois transbordar para fora dos portões. Ou seja, eu tenho que praticar o bem dentro da minha casa, para dentro do portão. Eu vou praticar ali dentro, com a minha família, com os meus, e depois eu vou transbordar, eu vou fazer, eu vou realizar para fora dos portões da minha casa. Ou seja, todas aquelas pessoas que pedirem a minha ajuda. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Fazer o bem para fora, querida igreja, e desamparar os da sua casa é uma negligência. O Senhor se entristece. Às vezes não tem pessoas que ajudam o próximo lá fora e deixa a prioridade que é o seu lar, a sua casa. Eu vejo, isso hoje está alastrado por aí afora. Amém? Nós não podemos ser negligentes. A generosidade, querida igreja, começa em casa. Você precisa ser generoso dentro da sua própria casa. Isso começa em casa. Você tem que ser um marido generoso, um pai generoso, um amigo generoso. E a esposa também. Uma mulher generosa, uma esposa generosa, uma mãe generosa. Tudo isso começa em casa. A nossa família, querida igreja, ela deve merecer o melhor do nosso tempo. Vocês que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que tem domingo, amém? Para ficar com a sua família, aleluia. Você deve praticar isso. Você precisa praticar o seu melhor, o seu tempo, amém? Dos recursos que Deus te dá. E não podemos assistir de fora e deixar, aleluia, a nossa casa míngua. Eu vou ajudar lá fulano lá. Que Deus dará, minha família. Não, primeiro da sua família. Depois que você executou o seu papel dentro da sua casa, aí eu vou estender a minha mão para o próximo. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus! Lá no livro de Gálatas, irmãos, capítulo 6, se vocês estão com a sua Bíblia aberta, porque a minha está aberta, no versículo 10, vamos ler comigo aqui. Então, enquanto temos tempo, tem que ter o quê? Tempo. Façamos o quê? O bem. A quem? A todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Olha que coisa linda. Por isso, enquanto eu e você tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Amém? Eu creio que Deus dá, irmãos, oportunidade a todos, mas principalmente o da família da fé. Nem sempre, querida igreja, temos oportunidade de fazer o bem. As oportunidades, querida igreja, não devem ser perdidas e nem desperdiçadas. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A demanda, querida igreja, é grande e a necessidade, os nossos irmãos gritam aos nossos ouvidos. Eu, pastora, tenho ouvido diariamente no meu WhatsApp me chamando, ouvindo os gritos das pessoas, pedindo ajuda. Acho que no mês de outubro, de setembro, outubro, até o dezembro, o que eu mais ouvi foi pessoas, irmãos de famílias, que seus parentes, amém, se suicidaram.
Acho que foi os meses que eu mais recebi: pastora, ora, pastora, ora, pastora, ora, pastora, me ajuda, pastora, dá uma palavra, pastora, faz campanha, pastora. Amém? A demanda, querida igreja, é grande, as necessidades, os nossos irmãos gritam. Eu não sei se estão gritando nos seus ouvidos, se talvez estão gritando ou você está fingindo que não está ouvindo. Ou você está tão preocupado com o seu mundinho que está se deixando de ouvir aquelas pessoas que estão gritando, nos ouvindo, pedindo ajuda. Aleluia! São patentes aos nossos olhos. A igreja, querida igreja, é uma família. Nós estamos aqui, eu não sei se você considera, mas tem que ser a nossa família. A igreja, ela é uma família, e na família da fé, os irmãos devem socorrer uns aos outros. Ontem mesmo, até minha irmã, eu estava no carro ontem, nós fomos lá para a UPA, lá no Padre Anchieta. Aí a minha irmã disse assim, eu falei assim: Felipe, sempre Deus vai colocar alguém no nosso caminho. Eu não sei se você pôde perceber, se não é você, é outro irmão que tem levado nós, porque foi um mês de enterrar nossos entes queridos, e o Felipe tem acompanhado, e ontem chamaram nós para a gente poder despedir da minha tia. Foi bem difícil, né? A gente foi lá para a UPA, o Felipe nos levou, nós lá. E o que o Felipe está fazendo, irmão, ele está nos socorrendo. Hoje ele está nos socorrendo, mas amanhã talvez seja eu socorrendo ele. Quando ele perdeu também, eu não gosto de usar a palavra perda, quando o Felipe devolveu o irmão dele para Deus, né, que também foi, que eu creio que não foi tipo um suicídio, né, do irmão do Felipe, ele pediu o quê? Socorro, pastora Patrícia. Irmãos, estamos vivendo onde o povo está perdendo o amor, está perdendo a compaixão, é ou não é? Até lá no dia lá, estava só o Felipe, a mãe dele, a Fabienne, não tinha mais ninguém, irmão, para poder dar uma palavra no dia do velório. Precisei orar por videochamada, socorrendo. E é difícil, irmão, você socorrer alguém que está num estado de angústia, que está com o coração, irmãos, sabe, parece que vai parar de bater. E precisamos, irmãos, socorrer uns aos outros. Isso está faltando, irmão, amor ao próximo. Aleluia! O amor, querida igreja, não é um discurso, mas ela é uma prática, qual você tem que praticar todo santo dia. Não é só no domingo, porque o problema, ela não vai te procurar você só no domingo. O problema, ela vem no segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta, no sábado e no domingo. O amor, querida igreja, não é apenas de palavra. Tem pessoas que falam que ama só de boca. Por isso que Deus não gosta de amor fingido, amor falso. Tem que ser um amor ágape, um amor verdadeiro. O amor não é apenas de palavra, mas deve ser de fato e de verdade. Se eu falar para você o que eu amo, você tenha certeza que eu amo você com todos os seus defeitos. Porque quem é que não tem defeito? Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. O amor não é apenas uma palavra, mas deve ser de fato, querida igreja, e de verdade. A evidência, querida igreja, que somos discípulos de Cristo, você é, ou pelo menos você tem que ser um discípulo de Cristo. Aleluia, temos que ser. E nós vamos ser discípulos, irmãos, através do amor. O amor, irmãos, é o cumprimento da lei. O amor, querida igreja, não é o que prometemos ou o que sentimos. Amém? Mas o que fazemos? Amém? Não podemos amar a Deus sem amar os irmãos. Que estão entendendo ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos amar os irmãos sem socorrê-los nas suas necessidades. A palavra Deus é categórica, igreja, em dizer que devemos compartilhar as necessidades do santo e praticar a hospitalidade, que hoje está difícil de ver, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13.
A Bíblia diz, irmãos, lá no versículo 10, onde nós lemos: devemos fazer o bem a todos, sem olhar a quem. Amém? Amém. Indistintamente, ou seja, fazer acepção. Eu ajudo a Cristina, mas o Felipe não. Eu ajudo a Fabielle, a Rosana não. Não, a Bíblia diz que nós temos que, se você tem condições, porque jamais a pessoa vai pedir para você se você não tem. Então devemos fazer o bem a todos. Agora cabe a Deus, irmãos. Cabe a Deus, porque Deus, Ele conhece a vida de cada um. Então façamos o bem a todos, depois de assistir a família, fazer o bem aos domésticos da fé. Precisamos, querida igreja, alargar as fronteiras da prática do bem para todas as pessoas. E principalmente, querida igreja, nessa seara, não tem muros, devemos amar e fazer o bem a todos sem exceção. Aleluia! E sem acepção, quiser julgamento. Porque hoje em dia, irmão, há mais julgamento do que ajuda. Amém. O amor, querida igreja, desconhece a barreira de gênero, raça, cultura e religião. Igreja do Senhor, aleluia, a prática do bem é um testemunho eloquente do Evangelho numa sociedade onde predomina o egoísmo. Eu vejo direto e reto pessoas egoístas. E hoje Deus, Ele quer que eu e você pratiquemos o bem. Aleluia. Neste mundo, aleluia, marcados pelos discursos religiosos que a gente vê por aí, pelo apego às coisas materiais, a prática do bem, querida igreja, adora nas palavras e confirma o nosso testemunho, impacta as pessoas à nossa volta e glorifica a Deus. Quando você ajuda alguém verdadeiramente, e quando a pessoa reconhece que foi ajudada, ela vai glorificar a Deus. Ela vai glorificar o Senhor. Então nessa noite é tempo de mim, de você, dos ouvintes, abrir esse coração que muitas vezes aqui está enferrujado, está duro, aleluia, abrir os lábios, amém, a fala, e ajudar aquelas pessoas que necessitam, estender as mãos, colocar as mãos muitas vezes no bolso, que muitas vezes nós nem queremos colocar a mão no bolso, aleluia, para que a sua casa muitas vezes seja uma casa de bênção, aleluia, bolso, a casa para ser um abençoador. Deus, Ele quer que você seja um abençoador, um agente da prática do bem, ajudar sem olhar a quem. Quantas vezes a minha mãe ajudou pessoas que, humanamente falando, a pessoa diz: nossa pastora, mas você vai ajudar aquele fulano fez isso, aquilo outro. E quantas vezes a minha mãe falou assim: olha, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Senhor. Se Ele mandou ajudar, não importa quem seja, é entre Ele e Deus. Devemos fazer o bem, querida igreja, até os nossos inimigos. Mas pastor, ele fez mal para mim. Mas se ele pedir a tua ajuda, ajude-o. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Será que o seu coração é tão ruim assim? Se o teu inimigo tiver fome, o que a Bíblia diz? Dá-lhe de comer. Ah, mas pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Mas se ele vai bater na porta da tua casa e pedir comida, dê de comer. Mas se ele pedir água, dele de beber. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É difícil, mas se você está indo na direção de Deus, vai dar tudo certo. A prática do bem, querida igreja, ela é endereçada não apenas àqueles que nos fazem o bem, mas também deve chegar até mesmo àqueles que nos fazem mal. Tem gente que fala assim: olha, eu vou ajudar o Felipe porque o Felipe me ajuda. Está errado. Então eu não estou ajudando o Felipe, eu estou esperando o meu interesse. Hoje em dia é assim, irmão. Eu só vou ajudar a pastora Patrícia porque depois a pastora Patrícia vai fazer isso, vai me dar isso, vai fazer aquilo.
Eu faço isso porque é minha obrigação de cristã. Mas hoje em dia, irmão, não é assim que acontece. Aleluia! Não é assim que está acontecendo. Amém? Não vencemos, querida igreja, um inimigo pagando o mal com o mal. Ah, pastora Patrícia, ele fez mal para mim, vai receber na mesma moeda. Está errado. Você não é juiz do teu inimigo, nem do teu irmão e de ninguém. Amém? Transformamos o inimigo em amigo quando pagamos o mal com o bem. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. O amor, querida igreja, excede. Pagar o bem com o mal é demoníaco, irmãos. Quando eu e você pagar o bem com o mal, você está se deixando se levar pelo inimigo. Pagar o mal com o mal é desumano. Gente, eu vejo direto, a gente convive no meio de povo errado. Aleluia! Estão pagando o mal com o mal, e isso é muito desumano. Mas pagar o mal com o bem é divino. Oh, querida igreja, eu queria que vocês entendessem isso, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está nos ensinando, aqui nesta noite. Essas palavras não são minhas, essas palavras é dele, é do Senhor, aleluia. Então faça o bem, querida igreja, à sua família, faça o bem aos seus irmãos, tanto os seus irmãos sanguíneos, como os seus irmãos da fé, a todos os homens, até mesmo os seus inimigos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus, irmãos, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Amém? E se Ele enviou esta palavra para os nossos corações, é porque verdadeiramente nós estamos precisando dela. Amém? Essa campanha é direcionada a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Nunca se canse. Eu sei que muitas vezes é exaustivo, é cansativo, porque é muita coisa para você fazer sendo uma única pessoa. Mas se a pastora Patrícia fazer a parte dela e você fazer a sua parte, o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Aleluia. Você vai cumprir com a palavra de Deus. Aleluia. Se você está estendendo a mão, irmãos, para alguém, não pensa no retorno, porque a sua bênção virá do alto. Amém? Não canse de fazer o bem, querida igreja. Não se canse. Quem sabe hoje você está cansado, porque você fica vendo os maus testemunhos por aí. Amém? Comece a olhar para o Senhor. Comece, aleluia, a ser dirigido por Ele. Aleluia. E você vai ver o agir de Deus na tua vida. Então isso, querida igreja, é um grande desafio para nós cristãos. Por quê? Porque Ele quer que você continue fazendo bem. Alguns até fazem, querida igreja, por algum período da sua vida, mas um tempo, o inimigo, ele vai te cansar. Vai chegar um momento na tua vida que o inimigo, ele é implacável, aleluia, a esses atos e ações de bondade, e acabam sendo eliminados, suprimidos nos passados dias. Tem pessoas que começam naquela alegria, faz isso, faz aquilo outro, aí o tempo vai se passando, ele vai se cansando, porque tem pessoas que ajudam, irmãos, e quer pelo menos que o povo seja grato, né? E hoje está difícil, irmãos, ver gratidão no meio do povo. Aleluia. E Deus está dizendo para você que Ele quer que você assume esse desafio. Amém? Mas que bem é esse que Paulo pede para não nos cansarmos de fazer o bem? Antes de responder, querida igreja, eu quero que você entenda o que significa a expressão cansar. Estar cansado. Amém?
Ela significa, querida igreja, perder o ânimo. Amém? Desesperar, temer. O bem, querida igreja, que ninguém deve se cansar de fazer, pode ser entendido de duas maneiras aqui nesta noite. A primeira é a busca contínua. Amém? Presta atenção, porque Deus está falando com alguém aqui. O constante do retorno de Deus. Tudo que você faz, irmãos, vai ter retorno, mas não vai ser das pessoas aqui da terra, vai vir de Deus, amém? Vai vir do Senhor. A luta diária de um cristão, querida igreja, muitas vezes dura quase o impossível de ser vencida. A batalha, querida igreja, não é fácil. Aleluia. Os perigos são grandes, a carga, como acabei de falar para vocês, é pesado, porque todo mundo, sabe, sobrecarrega você, mas o apelo é que ninguém se cansa de continuar fazendo bem. Não se canse, porque Beltrano, Ciclano se recusa em querer fazer. Ah, Senhor, eu não vou fazer porque eu sozinho não consigo, mas Ele não quer me ajudar, ela não quer fazer. Senhor, ela dá desculpa aqui, dá desculpa lá, não importa. Deus está dizendo assim para você, aleluia, continua nesse zelo que você tem perante o Senhor, e não se canse de continuar fazendo bem. É importante, querida igreja, aleluia, se destacar esse assunto de autoestima. Quem sabe que a sua autoestima está lá embaixo. Todos nós precisamos aqui nesta noite desenvolvê-la. Aleluia, goste você ou não, queira você ou não, não tenta, aleluia, aleluia, medir esforço com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de valorizar a sua pessoa, quem é você. Esse é um tipo de boa ação para si próprio, irmãos, que nos traz grandes, mas grandes benefícios. Amém? Por favor, querida igreja, não me entenda mal aqui nesta noite. Isso não é egoísmo, amém? O orgulho. Fomos criados à imagem de Deus. Ele não quer que filhos dele aqui na terra viva sem alegria na terra. Amém? Deus, Ele quer nos abençoar você aqui nesta noite. Então, sabe o que Deus está falando para você? Não se canse de fazer o bem. Ah, pastora Patrícia, eu faço, eu não sou reconhecido. Eu faço, eu não sou reconhecida. Deixe isso com Deus. Aleluia. Deixe isso nas mãos do Todo-Poderoso, aleluia. As boas ações requer de mim, requer de você prática. Então vamos praticar dia a dia e com paciência, pois muitas coisas, irmãos, boas feitas para alguém poderão não ser vistas como ações positivas aqui nessa terra, aqui nessa vida, e sim na eternidade. Amém? Então, irmãos, hoje Deus está dizendo para mim que muitas pessoas se desanimam porque não tem reconhecimento. Amém? Então, o pedido de Deus, através do apóstolo Paulo, é que não nos cansemos de fazer o bem. O bem tem que continuar sendo praticado, irmãos, aqui nesse mundo, a qual eu e você estamos vivendo, mesmo quando se percebe que sabe, irmãos, o mal entendido, a turma não te compreenda, sendo promovido, tem gente que fala, olha, ele está ajudando lá, é o queridinho dela, é o queridinho. Não, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém aqui. Amém? Se é Deus tocando no teu coração, é porque Ele sabe que você pode fazer muito mais. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos, por causa do horário. Que Deus te abençoe, irmãos, aqui nesta noite. E que Deus te guarde. E que o Senhor faça resplandecer a luz sobre o seu rosto e te dê paz. Se você hoje estava cansado, cansada, esgotado, exausto de fazer, e ninguém querer te ajudar, aleluia, fale com Ele, Ele enviará providência, Ele enviará pessoas
pessoas. Se as pessoas daqui não querem te ajudar, tenha certeza que Ele vai enviar pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. Mas a obra de Deus vai ser feita, vai ser concluída. Aleluia! Continue, irmãos, dessa força. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Faça o bem aqui nessa noite. Aleluia, sem olhar a quem. Creia em Deus para estar seguro. Creia nos seus profetas aqui nessa noite. Dele para prosperar. Deus, Ele quer prosperar. Se você vê em mim uma mulher de Deus, uma profetisa no Senhor, se você crê que essa palavra é dele, não minha, creia que o Senhor vai fazer você prosperar, para que você possa alcançar inúmeras pessoas que talvez você nem conheça. Deus vai fazer coisas lindas através do teu intermédio. Tu serás embaixador de Cristo na terra. Tu estenderás as mãos a muitas pessoas. Aleluia. Deus vai fazer algo lindo no teu ministério, no teu chamado. Se você crê, o Senhor já está preparando recursos. Aleluia. Deus vai começar a preparar recursos aqui para essa igreja. Aleluia. Deus, Ele vai tocar no coração de quem pode. Aleluia. Para abençoar essa obra, para abençoar este ministério, para que nós possamos alcançar os não alcançados. Aonde, meu Deus, a minha voz chegar, Senhor. Quem sabe, meu Pai, tem empresários, empresárias, meu Deus, milionário, bilhardário, Senhor, que tem condições de abençoar, Senhor. Que eles venham, Senhor, nos procurar, que venha procurar este irmão, que venha procurar esta irmã, para que nós possamos fazer o bem, Senhor, sem olhar a quem, ou ajudar aqueles que verdadeiramente estão necessitados. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Assim como o Senhor trouxe nós em paz, leve os seus filhos em paz, guardando e livrando e protegendo de todo o mal. A igreja diz amém. Bate palma, autoridade para Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.